Uma pergunta muito frequente que eu estou recebendo é a de que será que as tragédias, os desastres naturais que ocorreram no Rio Grande do Sul com meus conterrâneos, isso seria um castigo de Deus? Antes de assistir o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar as notificações para você não perder mais desses conteúdos que eu estou postando. É muito importante que você faça isso para você ser notificado. E o vídeo completo sobre este assunto que eu estou tratando você vai ver aqui na descrição do vídeo. Veja, quando você estuda a doutrina do juízo na Bíblia, você aprende muitas coisas, mas em especial, Deus antecipa juízos sobre nações antes do juízo final. Então isso é claro no texto bíblico. Só que quando Deus executa juízo de forma coletiva, presta atenção nisso aqui, ó. Se você puder, grava isso aqui. Quando Deus realiza juízos de forma coletiva, Deus não permite que inocentes sejam castigados. Então esse é um ponto importante. Vou te dar alguns exemplos e vou ler aqui um texto bíblico que vai provar isso para você. Dilúvio. Quando você lê sobre o dilúvio em Gênesis, não vou ler esse texto agora, mas só para te dar aqui a referência, eu vou ler um outro texto aqui em Gênesis. Mas quando você lê sobre o dilúvio, tá? Pode ler depois os capítulos 6, 7, 8. Você percebe que Deus livrou Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as 3 noras. Deus fez com que 8 pessoas entrassem na arca. E aí o que acontece? Tem um outro texto aqui que eu quero mostrar para você, que vai trazer aí uma luz para nós sobre isso. Preste atenção para você entender como que Deus age quando ele envia um juízo de forma coletiva. E aí você vai entender por que no caso do meu estado é impossível você crer que Deus está castigando o estado. Por quê? Porque se ele os tivesse, ele estaria punindo culpados e inocentes. E quantos inocentes se foram? Quantas crianças morreram? Então, presta atenção nisso aqui. Quando você lê, por exemplo, 1 Pedro 3, é dito algumas coisas interessantes. A partir do verso 20, diz assim: os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Ou seja, enquanto Noé construía a arca, Deus continuava sendo longânimo com um mundo antediluviano. E foi um período de aproximadamente 120 anos. Continua, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Então esse texto de 1 Pedro 3, 19 e 20 nos mostra que as 8 pessoas que Deus salvou eram realmente aquelas que ele poderia justificar, diríamos assim, porque elas foram salvas pela graça de Deus. Todos os demais que viviam no planeta foram afogados, destruídos no dilúvio, porque nenhum dos que morreram eram inocentes. Então parta desse pressuposto: quando Deus realiza um juízo de forma coletiva, como por exemplo no caso do dilúvio, Deus não pune inocentes com os culpados. Quando inocentes sofrem em calamidades, ou em qualquer outra circunstância, isso é resultado do pecado
e da atuação de Satanás. Agora, por que Deus permite que inocentes sofram em um mundo de pecado? Assista a live anterior que eu disponibilizei para você entender muitas questões que fazem parte do conflito cósmico entre o bem e o mal, tá? Mas o que eu quero que você grave agora na mente é o seguinte: quando Deus realiza um juízo de forma coletiva, ele não permite que inocentes paguem pelos culpados, tá? Um outro texto que eu vou ler aqui para você, este princípio divino de não punir o inocente com o culpado, encontramos, por exemplo, em Êxodo 23, verso 7. Olha o que diz aqui. Da falsa acusação te afastarás. Não matarás o inocente e o justo. Aqui está falando, óbvio, da pena capital. Porque não justificarei o ímpio. Então faz parte do princípio de justiça de Deus, quando ele exerce o seu juízo e quando ele incumbe pessoas de realizarem isso, Deus não quer que seja morto o inocente e o justo juntamente com o ímpio. E aí um texto mais claro e que eu vou aplicar ao que está acontecendo no Rio Grande do Sul, para definitivamente você ter certeza de que não é um castigo de Deus, não é uma punição de Deus, porque Deus não pune inocentes junto com ímpios que não se arrependem, né? É Gênesis 18. Esse texto aqui, para mim, ele é muito claro para explicar esse tipo de situação. Quando Deus anunciou a Abraão a destruição de Sodoma e Gomorra, houve um diálogo aqui muito interessante entre eles. Deus aparece aqui é uma manifestação teofânica de Deus, né? Deus se revela, se manifesta de uma forma humana, porque, óbvio, na sua forma gloriosa, ninguém consegue contemplar a Deus, morre na hora, né? Abraão começa a fazer algumas perguntas para Deus. E aí, uma pergunta inicial foi a seguinte, verso 23, presta atenção. Então, aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio, porque Deus anunciou a destruição de uma cidade inteira. E aí é natural que Abraão pensasse, nossa, então Deus vai destruir justos e ímpios? Lembrando que o sobrinho dele, Ló, a esposa e filhas moravam numa dessas cidades. Então Abraão ele tinha que entender o que Deus queria fazer. Verso 24. Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então, isso é uma verdade central das Escrituras, que Deus é o juiz de toda a terra, que ele faz justiça e que ele não destrói o justo com o ímpio, quando ele realiza o seu juízo de forma direta, ok? Verso 26, então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Então, Deus ele é capaz de poupar uma cidade toda se nela houverem 50 justos. Aí eu lhe pergunto, será que no Rio Grande do Sul, em várias cidades do Rio Grande do Sul, não existiriam pelo menos 50 justos para que Deus poupasse toda a cidade? É óbvio que sim. Você percebe claramente numa tragédia dessas e em outras que acontecem ao redor do mundo que desastres naturais, quando tem uma origem satânica ou devido à ação humana na natureza, Deus não tem culpa disso. E o pecado e as consequências do pecado não escolhem a quem vai afetar. Afeta todos, até porque, essencialmente, quando eu falo de justo, eu estou dizendo que a pessoa não é ímpia como aquele que pratica o mal, mas essencialmente nenhum de nós é justo, né? Porque diz Romanos 3:23,
todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Romanos 6,23 mostra que a morte é o salário, né, de todo pecador. E aí, Abraão, nesse diálogo com Deus, ele vai querendo tirar a sua dúvida de uma maneira ainda mais pessoal. Ele chega ao ponto de perguntar para Deus, aqui no versículo 27, olha, ele diz assim, ó, eis que me atrevo a falar ao Senhor. Na hipótese, verso 28, de faltarem 50 para 50 justos. 5, na verdade, né? 5 para 50 justos. Destruirá por isso da cidade? Ele respondeu, não a destruirei se eu achar ali 45 justos. E ele vai diminuindo, até que ele chega aqui, ó, no versículo 32. Não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, ou seja, Senhor, se em Sodoma existirem 10 pessoas justas, o Senhor vai destruir a cidade toda? Juntamente com esses 10? Esses 10 juntamente com todos os ímpios? Respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 10. Então, se houvessem 10 justos em cada uma das cidades do Rio Grande do Sul afetadas, Deus já pouparia cada uma dessas cidades por amor aos 10. Então, dizer que Deus está castigando, mandando juízos sobre justos e injustos nessas tragédias é um absurdo, é uma aberração teológica. A pessoa não tem noção da doutrina bíblica de juízo. E eu recomendo que, se você afirmou isso, e se você conhece alguém que afirma isso, peça para essa pessoa parar. Primeiro, porque ela está dizendo uma mentira. E se ela continuar crendo nessa mentira e ensinando, Apocalipse 22,15 diz que os mentirosos ficarão de fora do reino dos céus. Segundo lugar, porque essa pessoa faz um desfavor para o evangelho. As pessoas começam a ver o evangelho da perspectiva distorcida dessa pessoa. O caráter de Deus é visto de forma distorcida. E aí cria-se uma barreira no coração daquela pessoa que é cética, porque ela ouve um cristão dizendo que Deus pune por meio de juízos tanto o justo quanto o ímpio. E terceiro motivo, né? Não creia nisso ou avise alguém a respeito desse assunto, porque esse tipo de afirmação absurda, ela só traz mais desesperança para quem está passando por aquela situação. Ok? Então, tenha em mente isso.